Boa noite a todos. Daremos início à entrevista coletiva com o Thiago Viana. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Edson de Lima, da Vitrine do Futebol Feminino. Primeiro, parabenizar pela conquista, importante para o início de temporada e também consolidar o trabalho, né, professor? A minha pergunta é no sentido de desempenho das suas atletas. Sei que é início de temporada, mas você vem trabalhando com esse grupo há algum tempo. E se você está satisfeito, fazendo uma avaliação do trabalho até aqui, sabendo que nós estamos no início de temporada, e particularmente das jogadoras que chegaram já nesse momento com uma intensidade maior, né, 3 jogos na sequência, e a conquista do título. Bom, boa noite. Primeiramente, em relação ao desempenho da equipe, né? A gente está bem satisfeito por ser início de temporada ainda, como você comentou. Dentro da pré-temporada, nós realizamos 4 amistosos, né? Procurando dar minutagem igual para todo mundo. Para a partir da semana do jogo contra o Sport, já começar a definir mais uma cara da equipe, né? As meninas que chegaram, várias já começando no time titular, né? Então, já agregando logo de cara, né? Junto com a base da equipe que a gente tinha do ano passado e as meninas que também vieram da categoria de base para somar, né? Então, para início de temporada, a gente tem uma boa leitura sobre como foi o desempenho, né? A gente fez um jogo sólido contra o Sport, contra o Flamengo, a gente criou boas chances no primeiro tempo, poderia ter saído melhor, né, na virada, mas conseguimos a vitória. E hoje, contra o Corinthians, a gente sabia que ia ser um jogo de detalhe, um jogo equilibrado, né? Um jogo que nenhuma equipe ia se expor muito para não errar, né? Ficou um jogo travado no primeiro tempo, principalmente. Mas a gente entendeu que, em alguns momentos do jogo, a gente conseguiu gerar situações de gol, como foi o pênalti sofrido, né? E, no final, a situação do gol que estava impedido. Então, a gente sai satisfeito nessa primeira parte, mas a gente sabe que tem muito campeonato pelo ano, então a gente vai comemorar primeiro esse da Supercopa, que é um título inédito, né, para o clube, e depois pensar nos próximos. Thiago aqui, Rafael Jacobucci da Rádio Crack Neto. Queria que você pontuasse 2 situações. Primeiro, o título inédito, né, para o seu time, o quanto vai representar para a continuidade no trabalho na temporada. E uma situação que o Piscinato comentou agora há pouco, né? Após o pênalti perdido pela Camilinha, o São Paulo cresceu muito na partida, principalmente no lado emocional, na palavra do treinador corintiano. Por que essa evolução após a penalidade e principalmente porque o São Paulo foi superior na etapa complementar? Obrigado. Bom, a gente trabalhou muito na parte mental das meninas, né? Primeiro, a gente já tinha jogado aqui, então não poderia mais afetar psicologicamente, né? Não era mais uma estreia, a gente já estava teoricamente acostumado. A gente tinha estudado e fizemos bastante trabalho de vídeo, porque só tivemos um dia para treinar, né? Então a gente estava muito confiante de que a gente poderia sim fazer um jogo bom e ser superior em alguns momentos. E que o momento tinha chegado para ser campeão, né? A gente construiu bastante o projeto nos últimos 2 anos para viver isso que a gente está vivendo hoje. Supercopa são 3 jogos, mas para estar nela a gente teve que viver um campeonato brasileiro longo e ficar entre os 2, né, para conseguir jogar. Então, eu acho que no geral é isso. Em relação ao momento do jogo, eu concordo com o que ele colocou, e isso não é tão simples de acontecer, né? Normalmente, por todo o passado de enfrentamentos, o normal seria o time dar uma caída, mas a gente colocou ali na preleção mesmo que nada que acontecesse dentro do jogo poderia nos abalar, nada poderia tirar a nossa confiança. E que, obviamente, a gente não falou da situação do pênalti, mas se algo assim acontecesse, só ia ser um sinal de que a gente estava bem, que a gente tinha que continuar, né? Entregar o máximo o quanto pudesse, porque depois as meninas que viessem do banco iam fazer o time subir novamente, né? Então, é isso. A gente está bem feliz de, além de ter evoluído taticamente, tecnicamente, a gente ter evoluído emocionalmente também.
Aqui, Lívia Camilo, do All Sport. O São Paulo teve a oportunidade de sair campeão ainda com a bola rolando, né? Sem precisar das decisões nos pênaltis. Teve um pênalti perdido e aquele último lance anulado com a bola rolando. Eu queria entender de você se você achou que, em algum momento, o São Paulo poderia evitar essa decisão nos pênaltis, porque a gente sabe que pênalti é muita loteria, né? Então, poderia ser, no momento ali, a Lelê, né, sabe do histórico dela de boa pegadora de pênaltis. Então, se por algum momento você sentiu o título escapando das mãos por conta desses lances que aconteceram. Boa noite. Não, nenhum momento passou pela minha cabeça que a gente não ia ser campeão. Eu estava bem confiante dentro do jogo e eu também estava bem confiante se acaso a gente fosse para os pênaltis, né? O jogo do ano passado que nos marcou e nos deu a vaga na Libertadores foi uma decisão nos pênaltis contra a Ferroviária, né? Onde a Carlinha fez uma decisão por pênaltis muito boas e o nosso time também não tinha errado nenhum pênalti, né? Então, a gente estava confiante que hoje a gente ia ser campeão, se fosse no jogo corrido ou se fosse nos pênaltis, como a história do jogo colocou para a gente só pensava nisso, né? A gente sabe que futebol pode acontecer muita coisa, né? A Carla fez algumas defesas no segundo tempo também importantes, né? Que o Corinthians criou situações por ser uma equipe muito forte, muito bem treinada, mas hoje a gente estava com esse sentimento de que, de alguma forma, a gente ia ser campeão, se fosse no tempo rolando ou nos pênaltis, essa era a energia. Thiago, boa noite. Gabriel Sá, arquibancada tricolor. Antes de começar a temporada na coletiva, a gente comentava dos pilares que iam guiar esse São Paulo para o ano. Você falava das novas contratações, a própria Caldeirão, que hoje mostrou que veio também muitas vezes, e a força mental que você trabalhava com esse elenco também para chegar em momentos importantes e conseguir decidir para o bem do São Paulo, como foi hoje, né? O São Paulo, então, perde pênalti, tem ali um gol ainda anulado e consegue manter esse pé no chão para conseguir o título hoje. Qual que é o recado que fica para você dessa competição como um todo, já começar a temporada com esse pé direito e ainda pensando em como você conseguiu unir a parte mental e a parte de desempenho também, que é o mais importante? Bom, boa noite. A gente comentou que quanto mais finais a gente chegasse durante a nossa trajetória, mais a gente estaria acostumado, né, a disputar esse tipo de jogo, que é diferente de um jogo de primeira fase, de semifinal. E mais acostumado, você consegue lidar melhor com a situação, né? Eu acho que a gente ter disputado a final do Campeonato Paulista em 2023, a gente ter disputado a final do Brasileiro no ano passado e a gente ter jogado aqui no ano passado também na decisão, nos preparou para viver esse momento hoje, né? Foi uma construção e trazendo essas jogadoras experientes, igual você falou, da Caldeirão, né? Que já ganhou muitos títulos, a própria zagueira Dai também, né? Campeã de Libertadores, de Paulista, Crivellari, né? Também uma jogadora experiente, só agregou mais ainda ao elenco que já estava aqui. E são meninas vencedoras, né? Acho que a gente precisava virar essa chavinha dentro do clube. Foi o que a gente conversou na preleção, de mudar um pouco o perfil de um time que compete, muitas vezes, para um time que vença, né? E esse foi a nossa fala lá no vestiário. Thiago, boa noite. Christopher Henrique, do Tic Tac Sports. Eu queria 2 questões com você. A primeira é que a gente sabe o quanto você e o elenco ficaram muito sentidos após a final do Brasileirão Feminino do ano passado, quando perderam justamente para o Corinthians. E aí eu queria que você pegasse para falar um pouco de o que você trouxe como referência daquela final para este jogo de hoje e também trazendo com os novos reforços. E falasse um pouco do torcedor, que compareceu aqui, mais de 9.000 pessoas, num sábado, 4h30 da tarde, a gente sabe da questão de horário e tudo mais, e também bem em cima da hora. E falasse também, porque o jogo foi no Morumbi, e aí eu queria que você falasse sobre a expectativa de ter mais partidas aqui, ao invés de ser de Cotia, também sendo mais fácil para o torcedor acompanhar também em loco os jogos. Bom, boa noite. Eu entendo que, como você comentou, né, essa nossa trajetória dentro da competição do ano passado e que a gente enfrentou elas no Campeonato Brasileiro, né? Então, no primeiro jogo, lá na Arena Itaquera, a gente estava ganhando até os 45 e a gente tomou uma virada no final.
Depois a gente enfrentou elas na final do Campeonato Brasileiro, com os 2 jogos que você falou, e na soma elas foram bem superiores, né, do que a gente. E já no Campeonato Paulista, quando a gente retomou esse enfrentamento, já rolou um equilíbrio um pouco maior. Então ali a gente já leu que a gente evoluiu, mas que faltava se apegar mais os detalhes, né? Então se apegar... Você achou que você ia escapar ou não? Ah! Caraca! Acabou, gente. Não dá mais. Será que tá? Alô, alô? Ah, tá bem demais, bem demais. Morumbi, tudo funciona. Então, para concluir, foi esse aprendizado dos enfrentamentos que a gente teve com elas que fez a gente hoje chegar mais confiante para poder desempenhar bem e, principalmente, entender que quando a gente veste essa camisa, a gente tem que buscar sempre ser campeão, né? Não se contentar com chegar em finais ou vagas na Libertadores, que foi algo muito legal, mas levantar título, que é isso que muda a chavinha. Em relação ao público, eu acho que exatamente isso que você falou, né? Foi na quinta-feira que foi decidido que ia ser aqui no Morumbi. Muita gente já se planeja no final de semana, né? Eu acho que é natural do campeonato, muito rápido isso ter acontecido. A gente fez a melhor campanha, conseguiu trazer o jogo para cá, né? E essas 9.000 pessoas que estavam aqui, elas fizeram um barulho muito grande. A gente lá dentro conseguia sentir a torcida vibrar. Empurraram as meninas o tempo inteiro. A pergunta que o rapaz fez, né, da equipe não deixar cair após o pênalti, eu acho que tem muito a ver com isso, porque a torcida cresceu depois disso. No final do jogo, você vê a torcida cantando muito, e isso deu, mais uma vez, confiança para elas terminar o jogo bem, quando fosse para a disputa de pênaltis, ir lá e fazer acontecer. Valeu. Boa noite, Thiago. Boa Aqui. noite. Desculpa. Vitor Reves Guedes, Bate-Fundo Esportivo. Você mesmo falou, né, agora há pouco, que você só teve um dia para treinar. Só que o que a gente viu em campo foi um São Paulo muito dominante, marcando o tempo inteiro a saída de bola do Corinthians. O Corinthians teve muitos problemas de saída de bola e vocês estavam aproveitando todos os erros do Corinthians. Como é que você pode descrever essa eficiência do time, né, na saída de bola, impressionar o Corinthians e não deixar o Corinthians respirar? Bom, a nossa proposta quando a gente enfrenta qualquer equipe é de tentar ser dominante em todos os momentos do jogo, com bola, sem bola, transições e bolas paradas. A gente sabe que num jogo desse tamanho não é possível você ser dominante o tempo inteiro, mas quanto mais a gente conseguir ser, mais próximo a gente está da vitória, né? O que a gente leu em relação ao time do Corinthians, que no 3-5-2 eles deixavam uma meia sempre flutuando, né? Isso gerou superioridade numérica no jogo contra o Grêmio, gerou superioridade numérica no jogo contra o Cruzeiro, que a gente não poderia deixar isso acontecer. A gente ia acabar expondo um pouquinho mais a última linha no mina-mina, que a gente fala, né? Mas a gente precisava correr esse risco para não gerar um efeito dominó de uma jogadora no meio pegar a bola livre e aí desdobrar lá na última linha, né? Então, a gente não poderia dar espaço para elas pensarem. É um time muito técnico, que joga muito no curto. Então, quanto mais a gente conseguir estirar esse tipo de jogo delas, melhor. A gente tem uma zaga rápida, uma goleira que faz boas coberturas. Então, a gente daria o fundo, né, em alguns momentos, para elas poderem fazer essa bola em profundidade. Porém, a gente estaria preparado para isso. Então, acho que a sua leitura em relação ao momento sem bola ali do tiro de meta foi correta. E as meninas, principalmente, cumpriram muito bem. O mérito é todo delas, né? A gente vem com a teoria, com os vídeos, mas elas que fazem acontecer lá dentro. Thiago, parabéns pela conquista. Obrigado. Você agora há pouco falou que vocês vieram construindo durante 2 anos, né, esse momento de conquista de títulos, de vitórias. Você está começando a sua 3ª temporada no time profissional, mas está na casa desde 2017, formando garotas que estão no seu time profissional hoje, mulheres, mas ainda muito jovens. Quando você olha para essa conquista, que é uma conquista nacional, é uma grande competição, referência no futebol feminino, abrindo a temporada, que tipo de avaliação você consegue fazer dessa conquista com uma visão macro mesmo? É o São Paulo desbancando um Corinthians, mostrando uma cara de um futebol feminino diferente que vem evoluindo, que vem investindo, né?
Então, como é que você olha para o tamanho dessa conquista? Pensando nas outras equipes, pensando no futebol brasileiro e pensando também na continuidade do projeto do São Paulo, no que mais vocês podem exigir, de jogar mais vezes no Morumbi, por exemplo, de ter a presença do seu torcedor de forma mais próxima. Até insisto nisso, porque é muito raro a gente ver o São Paulo jogar no Morumbi, né? E a gente viu que a torcida vem, ela pode ver. Sim, perfeito. Acho que a sua leitura do processo inteiro ela é muito interessante, né? A gente muitas vezes cobra isso no futebol, né? De a diretoria investir numa comissão, em treinadores, né, para abraçar um projeto. Eu sou muito grato de chego aqui no São Paulo em 2017, como você falou, numa parceria com o Centro Olímpico, e ter construído nas categorias de base uma estrutura interessante, né, para conseguir fomentar a equipe principal e, no momento certo, subir para a equipe profissional e dar sequência a esse trabalho, né? A gente trabalha muito sobre a melhoria contínua, né? Então, um ano tem que ser melhor que o outro. Muitas vezes a gente não tem o mesmo aporte financeiro que alguns clubes, né, no próprio futebol feminino, mas o que a gente faz é trabalhar muito, trabalhar de uma forma inteligente, né, buscar recursos de todas as formas para conseguir se equiparar e muitas vezes tentar ser superior a essas equipes que buscam, que têm mais investimento, né, que têm mais dinheiro. Então, no ano passado, a nossa meta era a vaga na Libertadores, era o principal objetivo, né? E a gente sabia que com isso ia ser um atrativo para a gente conseguir contratar jogadoras de peso, como a gente trouxe, e naturalmente, fortalecendo mais a equipe, a gente ia conseguir chegar mais em finais e uma hora ia acontecer de levantar o título, né? Levantando o título, a gente entende que a torcida começa a acreditar mais, né? Você começa a mobilizar mais gente começa a olhar para a modalidade dentro do clube, e isso uma roda que gira ao nosso favor a partir do momento que a gente continuar desempenhando, trabalhando forte e vencendo, porque essa torcida ela é acostumada com um time vencedor, né? E o time feminino precisava fazer isso acontecer para virar essa chavinha e daqui para frente nenhum passo para trás, né? Só olhar para frente e buscar essa evolução. Tiago, boa noite. Guilherme Alonso aqui da Rádio Gol de Placa. Eu queria parabenizar pelo título e eu queria falar sobre a importância. Queria antes voltar na final daquele Brasileirão que o São Paulo perdeu por 2-0. Tivemos 44 mil torcedores na Neoquímica Arena. Você acha que essa virada de chave hoje, com o engajamento da torcida, um título super importante, só para 9 mil hoje, e nesse ano a gente ter o São Paulo pela primeira vez na Libertadores, qual a importância disso para engajar o torcedor? E se você pudesse mandar um recado para o torcedor em relação ao futebol feminino, o que você falaria? Perfeito. Eu acho que o jogo do Campeonato Brasileiro, né, que a gente fez aqui, a gente teve um período maior de divulgação, né, de tempo das pessoas se prepararem. Eu acho que o Campeonato Brasileiro, por ser longo, né, a torcida ela vai se engajando, né, dentro do torneio. E hoje, né, a diferença para mim hoje foi isso. Acho que ficou um tempo mais curto, né, para conseguir trazer mais pessoas, né, para conseguir divulgar e, enfim, ter mais público. Porém, os 9 mil que estavam aqui fizeram um barulho muito grande lá dentro do campo. As meninas sentiram, né? A gente agradece muito todos que vieram e a gente quer, dentro de campo, fazer um bom trabalho para cada vez mais chegar em decisões, cada vez mais chegar em finais, porque a gente sabe que é isso que vai fazer o público estar cada vez mais próximo, né? O torcedor são paulino, ele não torce para o futebol masculino, né? Ele torce para o clube, né? Então ele torce para o basquete, ele torce para o feminino, ele torce para o masculino, e a gente sabe que a torcida é muito grande. Eu tenho certeza que hoje a gente deixou uma boa impressão, né, para toda a torcida. É um título que estava na garganta aí de muita gente, estava preso, né, na garganta de muita gente o grito de campeão. Então a gente sente que hoje foi sim uma virada de chave e daqui para frente a tendência é melhorar. Boa noite, Thiago. Suleima Sena do Donas FC. Primeiro, parabéns pela conquista, né? Na apresentação aqui mesmo nessa sala, eu acho que uma das coisas que mais foram faladas aqui por você, pelas atletas, era conquistar títulos. E a gente percebeu muito isso na equipe, essa mentalidade
vencedora. Eu queria saber o quanto isso foi importante e decisivo hoje nessa conquista, né? Começou 2025 já levantando a taça. E em relação ao time dentro de campo, foi dominante, poderia ter decidido já no tempo regulamentar, mas a gente ainda viu pecar muito, né, na finalização. Eu queria saber como é que você também pretende trabalhar a eficiência ofensiva da equipe para as próximas competições, né? Campeonato Brasileiro, por exemplo, que já está aí. Perfeito. Acho que essa questão na coletiva foram 2 pontos que bateram muito na tecla, né? A importância de ter um título, né? De conquistar, de ser campeão, e a questão da pressão, né? Muita gente falando, jogar no São Paulo é uma pressão muito grande. E o que a gente trabalha muito com essas meninas durante o dia a dia é a questão de desfrutar, né? A gente lutou muito para estar num clube grande, todo mundo tem a sua história e batalhou muito para estar aqui, e que a gente precisava desfrutar e dar valor a isso, trabalhando cada vez mais forte para conquistar. Então, essa pressão ela era algo positivo, né? Essa pressão de conquistar título é algo positivo, porque você só tem pressão se você está numa equipe que existe a esperança de que você pode ser campeão. Então a gente tinha que abraçar isso, né, trazer isso para a gente como uma força para conseguir vencer. Em relação à questão ofensiva, eu concordo com você, né, a gente precisa evoluir esse quesito, né? Eu acho que o mais difícil hoje a gente consegue fazer, que é a construção, que é ter jogadas para sair de pressão, para se desmarcar, ter trocas, ter uma boa transição, né? E aí, obviamente, quando a gente equilibrar todos esses momentos do jogo, eu entendo que as meninas também vão chegar com um pouco mais de perna no último terço, para conseguir gerar situações de gol, né? Tabelar, finalizar um pouco mais próximo, finalizar com mais potência, né? Acho que tudo é um efeito dominó de quando a gente conseguir evoluir os nossos momentos do jogo, para também facilitar essa situação para elas. Thiago, Luiz Fernando do Papo Técnico. Pegando esse gancho que você falou, as derrotas do passado do São Paulo em Campeonato Brasileiro, Campeonato Paulista, criou a casca para esse elenco ser campeão dessa Supercopa do Brasil? Sem dúvida. Tudo a gente acredita que é uma construção, né? Os anos passados que a gente bateu na trave, né? Tivemos essa trajetória de chegar na final do Paulista, chegar na final do Campeonato Brasileiro. Sem dúvida nos trouxe aqui mais maduros, entendendo que o que as meninas comentam muito, né? De viver o extraordinário, né? Que ano passado a gente construiu a oportunidade desse ano viver o extraordinário, e que a gente acreditava muito, né, em jogar a Supercopa, tanto que a gente voltou com a equipe no mesmo período da pré-temporada que as equipes da Supercopa. A gente sabia, né, que sendo o segundo colocado no Campeonato Brasileiro, a chance era muito grande, né, porque isso já tinha acontecido em outros anos, né, Ferroviária disputou, Palmeiras disputou. Então a gente acreditava muito que a gente ia conseguir disputar, e a gente queria se preparar para esse momento. E graças a Deus tudo foi ao encontro, né, de realizar essa final com a melhor campanha dentro do Morumbi, né? Então não tinha roteiro melhor para acontecer a conquista do primeiro título desde a reativação da equipe. Thiago, boa noite. Nathan Freitas, da Rádio Web Futimais. Parabéns pelo título, só você sabe o quanto foi difícil chegar nessa situação. Lembro de uma coletiva lá no Canindé, depois um jogo que iria anteceder a eliminação no Campeonato Paulista, onde você frisou, né, que esses momentos, tanto no Brasileiro quanto no Paulista, iria servir lá na frente, né? E hoje vocês conquistam esse título. E se pudesse também fazer uma abreviação, uma projeção da Libertadores. São Paulo vai disputar a Libertadores, uma competição que está na história do São Paulo Futebol Clube. Perfeito. Muito bem lembrado, né? A gente conversava bastante sobre isso, né? A gente agradece muito a diretoria, né, de confiar no nosso trabalho, de comprar a nossa ideia, né, de entender que a gente estava vivendo um processo de construção da equipe, de fortalecimento dela, para poder viver o que a gente está vivendo hoje aqui com esse título, né? Copa Libertadores é tiro curto de uma forma bem parecida com a Supercopa, né? A fase final. Primeiro tem a fase de grupo, né?
se tudo der certo a gente conseguir passar, a gente vive os mesmos 3 jogos que a gente viveu na Supercopa para chegar ao título, né? Então, eu acho que, mais uma vez, essa experiência de ter jogado jogos mata, né? Que você não pode errar, que é muito ruim sair atrás do placar, que a consistência defensiva tem que ser muito boa, né? A gente acabou a Supercopa sem sofrer nenhum gol, né? Vai ser algo que a gente vai utilizar, sem dúvida nenhuma, na Libertadores. É o grande objetivo do clube esse ano, né? É um clube que tem a Libertadores no seu DNA, né? E a gente espera que a gente faça uma ótima temporada e quando chegar o momento da Libertadores a gente também consiga chegar. Entrevista coletiva encerrada.